Olá meninas, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre como combinar acessórios prata e dourado, como usá-los juntos. Então a palavra-chave que vocês precisam ter em mente quando vocês estiverem fazendo essa combinação é referência e harmonização. Ou seja, precisa ter uma referência principal, uma referência-chave para fazer a combinação entre eles. E claro, a harmonia entre as peças. Então para começar eu vou mostrar 4 exemplos diferentes, 2 utilizando mais as pulseiras e 2 utilizando mais os colares, para vocês verem a diferença. Vamos lá? Esse é o exemplo 1. Como referência, a gente colocou as pérolas, que são mais fáceis de combinar entre elas. Então temos 2 pulseiras douradas e uma prata que combinam entre si, pois as 3 têm pérolas. Elas ficam muito bonitas juntas. E elas são bem fininhas, não são pulseiras grandes que chamam muita atenção. E o que liga entre elas são exatamente as pérolas. Para combinar, nada melhor do que um brinco de pérola, que fica muito bonito e fica bem charmoso. Para os anéis, eu separei um dourado com uma pérola, justamente para ficar mais fácil para quem está começando, e um com laço, pois temos numa pulseira um lacinho de pingente. Esse é o exemplo 2. E nele a gente tem como referência ou como princípio harmonização as correntes, que são os elos das pulseiras. Essas pulseiras já são pulseiras maiores, que chamam mais a atenção para o pulso. Então tem que dar uma cuidada, se está começando, usar peças mais neutras, que não tenham muito brilho, que não chamam tanto a atenção. Separei como brinco um que tenha uma cor, um azul turquesa, que está muito em fica muito harmonioso com as pulseiras, porque ele vai dar uma cor a mais no look. Então vale a pena utilizar uma corzinha, a cor e o brinco que você tiver, claro. Para aquelas que estão começando, coloquei também um chumbo, que vale muito a pena, pois ele tem um brilho cristal e também vai ficar bem diferente. E para quem ainda tem um pouco de medo no investimento, esse brinco pequenininho com um brilho em cristal fica bem charmoso e fica bem discreto. Então esse foi mais uma opção de kit com pulseiras. Esse é o exemplo 3, onde em vez de pulseiras a gente vai estar usando colares. Então aqui são 3 colares, 2 dourados e um prata. E o principal que chama mais atenção é o prata com sal grosso em forma de coração. Então aqui para fazer a harmonia, simplesmente utilizar correntes mais finas e uma que tenha um pontinho de luz para dar um brilho, já que o colar prata em si ele é um pouco mais fosco. Para combinar os brincos em ponto de luz, para que não chame tanta atenção, pois você já está usando um coração que já é um tamanho um pouquinho maior. E na mão, para combinar, um anel em formato de coração em prata. Lembrando que o tom do cristal, que é o strass, é o mesmo. E esse é o exemplo 3. Esse é o exemplo 4, com colares. Então aqui o nosso tema principal foi religião e amor. Então aqui a gente tem um colarzinho com a palavra amore, e um colarzinho prata com uma santinha e um escapulário dourado. Lembrando que fica legal que eles fiquem em níveis diferentes. Um menorzinho, um médio e um mais longo. Ou então que os 3 fiquem bem juntos, para que eles fiquem bem próximos, que apareça a diferença e que fique legal. Esse aqui é legal, que o amor tem uma pedra cristal de strass, e ele chama bastante atenção para o prata. Para combinar, um brinco pequeno dourado. Pois como a gente está começando a usar prata com dourado, os brinquinhos menores são os que ficam melhores. E na mão, um anel dourado um pouco maior para chamar um pouquinho mais a atenção na mão. Esse foi o exemplo 4. Então, meninas, esses foram os 4 exemplos. E o que vale lembrar é que os materiais precisam combinar entre si. Assim você consegue fazer uma mistura, só que uma mistura que combine, que tenha harmonização e referência entre si. Os colares, é legal lembrar que tenham o mesmo pingente ou então sejam bem similares. Que nem eu mostrei no exemplo 3 e no exemplo 4, que a gente utilizou algumas referências. E claro, para quem está começando, também vale lembrar
que se você tá em dúvida se combina com a sua roupa ou não, utilize roupas mais neutras. Um jeans, uma camisa preta, uma camisa branca. E daí assim você pode jogar o prata e dourado que vai sim combinar. Então vale a pena misturar as peças, misture, divirta-se. E eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Dê um joinha, inscreva-se no nosso canal e deem ideias para os nossos próximos vídeos. Beijo e até a próxima!